vocês? O vídeo de hoje é sobre um assunto muito comentado e polêmico entre as mulheres. Nós vamos falar sobre cabelos. Quando nós criamos o canal, o primeiro pedido, sugestão que a gente recebeu foi pra gente falar sobre isso. Então nós resolvemos fazer em duas partes, para conseguir falar sobre todos os tipos de cabelo, ruiva, morena, loira, Cacheada, liso, liso enrolado, tudo, gente. em geral. Como vocês podem ver, eu e a Samara fizemos a louca. Estamos ruivas! Estamos ruivas! Ai, meu cabelo na minha boca. Galera, ruiva é o novo loiro. É o noivo segredo loiro, aqui. gente. Não, mas é verdade. Eu e a Samara, meio que a gente se identifica um pouco nisso, de mudar o cabelo toda hora e radicalizar e não ter medo de se A gente ficar já teve feio. mais ou menos as mesmas experiências. Experiências tanto com corte de cabelo, tanto com tintura e até hoje tem Estamos aqui, cabelo né? Não estamos careca ainda, então... Ai, Isso, assim, vai as dicas. Não somos cabeleireiros, nem nada. A gente vai falar, assim, um pouco sobre o que a gente já fez no nosso cabelo, o que a gente tá fazendo. O que deu certo e o que também deu errado. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente usou no nosso cabelo pra gente ficar ruiva em casa. A gente não foi no salão e a gente não vai. A gente tá em processo pra ficar ruiva ainda. A gente não alcançou ainda o nosso ruivo perfeito. Mas a gente sabia isso desde a primeira vez que a gente pintou o cabelo, porque pra ficar o ruivo perfeito de primeira, a gente sabia que a gente ia ter que descolorir. Assim, a gente foi atrás, conversou com alguns profissionais antes de fazer, e assim, todos eles falaram que pra chegar no ruivo perfeito, a gente ia ter que descolorir antes, então a gente não queria, então a gente resolveu ficar em casa mesmo. No meu caso, na parte que ela tá falando sobre descoloração, eu não posso de um jeito maneira. Ninguém pode, porque acaba o cabelo, não faço isso nunca. De loira, já fui tudo e eu descoloria o cabelo, fazia reflexo, balaiagem e pá. Meu cabelo tá nesse comprimento por conta da descoloração. Então é mais outra Cuidado, dica. gente. Então por isso que a gente resolveu não descolorir. Nem que começasse com uma cor que talvez não agradaria muito, mas A gente quis correr o pouquinho. risco de pintar 3 vezes a cada 15 dias ou 30. Eu já pintei o meu cabelo 2 vezes. A Fer tá na primeira vez dela ainda. E na primeira vez que eu pintei o meu cabelo, eu usei essa tinta da Italy. A primeira vez eu usei a 8FA com 2 águas de 30 volumes. Oxigenado. 2 águas oxigenadas de 30 volumes. E na primeira vez ele ficou assim. A raiz ficou um pouco mais clara, ficou até bastante mais clara, né? Não ficou um pouco. Ficou, mais porque clara. geralmente a raiz sempre vai ficar mais clara do que o restante Porque do cabelo. como é quente o couro cabeludo, então assim, vai abrir mais a raiz do que o restante do cabelo, mesmo se tiver um pouquinho mais claro as pontas. Geralmente a gente começa pela raiz, então o tempo que você passa pra pintar o resto do cabelo é o tempo que a raiz já coloriu muito. Aí eu esperei desbotar uns 10 dias o meu cabelo. O que eu fiz? Eu usei na segunda vez a Italy também com a 8T e a 8FA. Eu não usei só uma cor, eu misturei, fiz uma misturinha e eu gostei muito mais da cor, ficou muito mais bonito. Usei também com uma X de 30 volumes e uma X de 20. Daí varia de pessoa, né? Se você quer um tom mais claro, um tom bem mais puxado pro ruivo mesmo, você depende muito da OX que você passa e da cor da tinta. Se você quiser que fique mais claro, usa a OX de 30, no máximo de 40. Tenta não usar mais do que isso, porque senão vai ressecar muito seu cabelo. E se você quiser mais fechado, não quiser abrir tanto, que fique tão laranja, usa só a X de 20 ou então a de 20 com 30, que fica bem... não abre tanto o cabelo. O que eu fiz depois que eu tonalizei da segunda vez? Eu não precisava tonalizar ainda, porque ainda tava uma cor bem bonita, mas eu não esperei, porque eu tava muito ansiosa pra ver como que ia ficar o meu cabelo. E eu passei esse tonalizante. Ele é o cobre da Celso Kamura. Ele hidratou super meu cabelo, ele deixou com um brilho muito bonito. E aquela diferença que tava, assim, da raiz pro restante do cabelo, deixou, tipo, quase 100%. Ele arrumou super a minha raiz, então eu gostei muito mesmo, eu vou continuar usando. Então, quando você pintar o cabelo e você vê que a raiz ficou um pouco mais clara que o restante, não se assusta. Porque Vai ficar isso é mesmo. processo. Se você não vai descolorir, acontece mesmo. Acontece. E no caso da Samara, que ela já passou o tonalizante, eu ainda não. Eu pintei pela primeira vez, foi até sábado. A Samara pintou meu cabelo, cabeleireira, contato. Não, sério, mas a Samara pintou e eu super confiei. Talvez não deveria ter comprado. Agora, a diferença da primeira passagem... Você pintou o cabelo? Primeira tintura.
com a segunda é a muito nossa grande. diferença aqui. Porque eu pintei só uma vez. O meu eu não sei se dá pra ver, segunda porque vez. já fez um tempinho que eu tonalizei, mas eu não sei por causa da luz também, que a luz é bem Mas amarela. já dá pra ver que a cor do cabelo dela já tá bem uniforme. A minha, eu não sei nem se vai dar pra ver aqui. A raiz tá um pouquinho mais clara do que o restante. Aí tem umas partes aqui, ó, que ainda tá meio manchadinho do meu cabelo. Por A raiz quê? dela tava bem escura mesmo, o cabelo dela Tava tava natural, bem a raiz loiro. tava natural e as pontas estavam loiras. Como vocês podem ver aqui do lado, mudanças no nosso cabelo, tanto quanto corte, tintura e tudo que deu a louca a gente fez. Tem Isso o máximo acontece, possível. isso acontece Há há muito muito tempo, então a gente tem isso no sangue. Olha, é muita loucura aqui, gente. Você tá entendendo? Mudança faz parte das nossas vidas. O processo do cabelo até chegar nesse ruivo a gente já falou. Agora, lá atrás, vem um processo muito, muito, muito custoso. Tem que ser totalmente desapegado, que é o nosso caso. O cabelo simplesmente tá nesse comprimento porque Quebrou muito. caiu. Simplesmente quebrou e caiu. Química, descoloração, dê ênfase essa palavra. Porque descolorização. Será que tá certo? A gente procura aí no Google. Procura no Google aí, exato. E ferra muito, no meu caso ferrou muito, eu já fui muito loira. E eu quis sempre ser loira, minha meta era ser loira. Aí chegava no loiro perfeito platinado. E chegou uma parte que meu cabelo não aguentou mais. Eu simplesmente tive que ou parar, ou realmente hidratar, ou fazer os paranauê pra ele crescer. E é isso que a gente fez, gente. Os paranauê pra ele hidratar e crescer. A gente não quis fazer cronograma capilar. O que a gente fez realmente foi logo ir na fonte e testar. Deu certo, não deu, se não deu, descarta. Como eu faço sempre escova, chapinha, eu fico assim, eu uso muito olhinho. Só que eu não uso olhinho puro, porque às vezes a gente passa nas pontas e acaba ficando muito oleoso o cabelo. Eu, no meu dia a dia, pra baixar aquele cabelinho que fica espetado aqui, né, que incomoda, Aquele gente. cabelinho que tá crescendo aqui, que você não quer que ele apareça de maneira alguma. E às vezes você passa o olhinho nele, ou ele não abaixa, ou então ele vai ficar oleosa a raiz, né? Eu misturo um pouquinho desse óleo aqui, eu uso da Garnier. Você pode usar um olhinho que você gosta, que tem um cheirinho que você Da gosta. sua preferência. E eu misturo uma colher de chá mesmo, de Bepantol e de rícino. É o óleo de rícino. Aí eu misturo os três, coloco no potinho, chacoalho e uso. Elimina o frizz também, na verdade. Aham. A Giovana Bastos. Bastos, ela pediu pra gente falar um pouquinho sobre quem corta o cabelo curto e acaba não gostando do resultado. E assim, eu sou dona de fazer isso, sério. Meu cabelo já foi, tipo, super comprido e eu acabei cortando ele, tipo, quase Joãozinho. Literalmente. Mas eu só uso ele liso. É muito difícil alguém me ver com cabelo natural. E quando ele tava curtinho, eu optei por usar ele cacheado, assim, porque eu pensei, cara, já tá diferente mesmo, então vamos ver o que vai ficar bom. A ideia era criar um novo cabelo Novo daquilo que visual, você não tinha né? gostado. Já tava diferente, então comecei a tentar tudo que dava certo. Meu cabelo usando muito mousse, muita pomada, pra modelar ele, deixar ele bem bagunçado e acabou que deu certo. Então, assim, é uma dica. Se você cortou seu cabelo muito curto e, assim, não sabe o que fazer, porque demora pra crescer o cabelo, né? Então, tenta mudar o jeito que você usa, ou vira o lado dele, ou já aproveita e faz uma franja, repica um pouquinho as pontinhas. E usa o mousse e a pomada pra bagunçar, assim, bastante ele, porque aí deixa um visual bem despojado, assim, aproveita Você tem que isso. usar muito bem a criatividade, porque daí Enrola, vai... lisa. Porque você vai testar novos horizontes no seu cabelo. Eu tava numa busca incessante que meu cabelo crescesse. Tinha uma meta muito... assim, na cabeça. Isso crescia e ou que chegava no comprimento cadê, né? Forma de um shampoo bomba que não seja prejudicial ao cabelo, que ele é bem natural e todo mundo tem em casa, pode fazer a qualquer hora, às vezes que você for lavar o cabelo, normal, e usar ele como se fosse o shampoo que você compra e já vem pronto, no caso. É bom usar o shampoo transparente, porque... O shampoo transparente, ele é um ótimo eliminador de resíduo de sujeira do cabelo. Também, ele é muito bom para tirar coloração do cabelo.
Vamos supor, você foi e pintou de uma cor que talvez você não tenha gostado. Aí você quer meio que se livrar dessa cor, mas você não pode pintar logo em seguida com outra. Ou então descolorir, que vai causar muito dano no cabelo. Você vai pegar e vai começar a usar o shampoo transparente, porque ele vai te ajudar a desbotar a tinta. A gente realmente usa no dia a dia, que é o da nossa preferência, no caso, Pantene, né? 4 colheradas desse pó de café normal. Pega o café e mistura, e faz uma mistura homogênea no shampoo. Você vai misturar, daí você vai bater, e ele vai ficar mais líquido. Aí você vai perceber que realmente está no ponto certo. E aí você vai perceber o crescimento. Eu comecei a passar agora, depois do que já tinha quebrado mais, porque realmente eu exagerei na tintura. Mas quando eu passei, realmente cresceu uns 4 dedos no meu cabelo. Cresceu mesmo meu cabelo e ele é super bomba. É só vocês passarem e ver o resultado. Então, gente, é isso. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas sobre o ruivo, sobre as loucuras e... Pode mandar sugestão pra gente de vídeos, de temas que a gente faz. Quem gostou, dá um like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E compartilha com os amigos. E atenção pro nosso próximo vídeo, a segunda parte sobre cabelos. Beijo das ruivas. Tchau, gente! Tchau, gente! Beijo!